Siderúrgicas com exposição ao aço e mineradores com exposição ao ferro disparam, inclusive a Cosan que tem alguma exposição aqui a Vale, né? Isso tem tudo a ver com a China. Então vamos ver o que está acontecendo com a China, vamos falar também dos dividendos que as siderúrgicas devem anunciar e por fim vamos ver os resultados aqui que a BTG espera para 3 dessas siderúrgicas. Já deixa o like no vídeo e considere também se inscrever no canal, tá? Então Vale subindo mais de 5%, CS Mineração subindo 4,5%, Cosan subindo 3,5%, afinal tem Vale dentro, né? Gerdau subindo 2%, Usiminas subindo 5%, teve inclusive recomendação elevada aqui, e temos aqui a CSNA subindo quase 3%. E a Ferbasa subindo ali mais para o fim do dia, né? Chegando uma alta de 3,2%, a Ferbasa não tem uma exposição direta aqui, vamos assim dizer, ao aço, mas ela tem um case que acaba sendo impactado também pela essa questão toda envolvendo aí o aço da China, tá? Então aqui está o minério de ferro, ele vinha numa derrocada bastante forte, nós até conversamos no fim de semana aqui sobre a Vale, toda essa situação, vale a pena você ver aquele vídeo inclusive, né? A UBS tinha traçado aqui esses preços como uma possibilidade de preços fundos aqui no minério de ferro, ele acaba se recuperando, voltando aqui para cima dos $103, né, o preço. Isso depois de 2 semanas consecutivas de queda, né? Na Singapura ele chegou a subir 6,6, batendo 104,85, mas agora ali está com uma alta um pouquinho menor, mas ainda assim uma alta considerável. Então preste atenção agora, somando-se àquela dinâmica que eu havia comentado com vocês na sexta, sobre o minério de ferro estar possivelmente num fundo de poço, então é meio que dali era mais para cima as tendências. O que está acontecendo hoje não é tão sinal de melhoria ainda, tá? Já vou explicar. Então, tem um sinal de melhoria sim, que é as usinas também estando reiniciando aqui lentamente os altos fornos, depois que os lucros melhoraram, isso já é um sinal positivo, mas ninguém liga os altos fornos aqui da noite para o dia. O que está acontecendo majoritariamente pela alta de hoje são expectativas, tá? Expectativa de aumento da demanda por produção de aço aqui para a construção e para a indústria, com potencial de melhorar após as medidas de estímulo na China, que aliás potenciais medidas de estímulo na China, a gente ainda não sabe como é que vai ser, tá? Então o que está acontecendo hoje pode sim vir a ser um voo de galinha no curtíssimo prazo, observe, no curtíssimo prazo. Pode ser que suba hoje e amanhã caia, é isso que eu estou querendo dizer, e depois em algum momento vai subir porque estamos no fundo do poço, tá? Só isso que eu estou querendo dizer. Pode ser voo de galinha no curtíssimo prazo, ou de repente pode realmente embalar um humor mais positivo, porque como nós dissemos aí na sexta-feira, estamos no fundo do poço. Só estou querendo dizer que no curtíssimo prazo não estão vendo um sinal aqui de grande reversão acontecendo agora, mas pode vir sim acontecer. Bom, o que nos resta é acompanhar os próximos dias, inclusive como vai vir aí o pacote da China, como é que vai estar reagindo o mercado. E falando um pouco mais aqui voltado para a siderúrgica, que vai continuar tendo a ver com o minério de ferro também, né, e as mineradoras, mas olha só, a China no ano passado ela deteve aqui 53,9% do mercado global de aço, é muita coisa. Ela tem uma forte presença não só na produção, como na demanda, e quando desaquece a demanda dela, ela começa a jorrar aço, vender para tudo quanto é lado, né, as empresas brasileiras estão acusando aqui as chinesas de fazer dumping, né? Ou seja, o governo chinês ajudar as siderúrgicas e aí acaba concorrendo aqui de forma desleal com as empresas brasileiras e aí fica impossível competir com o preço. E nesse cenário, o ano passado 18% do aço no Brasil era chinês, sendo que no fim do ano atingiu um pico de 25%. E aqui que está o problema, né? Atingiu um pico muito forte, 25% do aço chinês aqui no Brasil. É muita coisa. E aí a gente lembra que os países de primeiro mundo, a maioria deles fizeram proteções aqui, aumentando os impostos para importação do aço, tá? Então, é isso aqui que acaba então pedindo às empresas brasileiras aumento no preço da importação do aço chinês devido à suspeita deles estarem realizando dumping aí. Enfim, então, diante de toda essa dinâmica da China desaquecida, com aço sobrando, vendendo para o resto do mundo, o Brasil sendo uma porta de entrada das principais com um imposto menor aqui para importar, é esse o caminho aqui então que a China acaba escolhendo, né? Vender aços aqui para o Brasil de monte e essas empresas então estão passando por dificuldade e existe a expectativa do estímulo do pacote chinês reaquecer ali a indústria e o setor imobiliário e aí consumir mais os aços e a China não precisar ficar vendendo tanto aqui, tá? O outro lado seria aí, de repente, o governo aumentar o imposto, mas meio que saiu um pouco do tópico, né? O pessoal não tá mais falando tanto disso, mas deve estar sendo discutido aí lá, tá?
Bom, nós temos também algumas diferenças entre as empresas, né? A Gerdau, por exemplo, ela está um pouco mais protegida aqui, pelo menos no curto, médio prazo, tá? Por ter uma exposição maior nos Estados Unidos. E aí tem que ver como é que vai lidar com isso aí ao longo do tempo, porque se continuar uma competição muito feroz na China, é bem provável que outras empresas também vão querer pegar a fatia que a Gerdau tem lá nos Estados Unidos, tá? Mas no primeiro momento ela está mais protegida. Aqui no Brasil ela vem sofrendo mais. A Uzi Minas já é uma exposição bem maior no Brasil, então ela vem sofrendo mais. A Ferbasa, que ela não é aço normal, né? Ela tem aqui tipos de material ferro cromo, ferro silício, então não é a mesma dinâmica, mas ela também acaba influenciada assim pela dinâmica do ferro e do aço. A CSN também passa por um período complicado, mas ela conseguiu um bom trimestre aqui no fim do ano passado, inclusive pagou bons dividendos aqui a maioria das empresas, né? Nós temos aqui a Gerdau Metalúrgica pagando ótimos dividendos, eu acredito que vai diminuir, vai ficar mais próximo da Gerdau normal, tá? Temos aqui a Uzi Minas, né, que não deve pagar grandes dividendos ainda, a CSNA deve diminuir o dividendo e a Ferbasa não é bem esse dividendo que tá, desdobramento acho que deu uma bagunçada aqui, e é uma empresa que tem um potencial, é a que melhor subiu aqui se você pegar nos últimos vários anos, né? Ela é muito volátil, mas ela sobe muito, porque é uma empresa que vem crescendo seus lucros, né? Afinal, a cotação segue lucro. E falando agora dos dividendos, a Gerdau deve anunciar o dividendo entre o mês 4 e o mês 5, a Datacom costuma ser no mês 5 ali, mas o anúncio vem antes, né? Obviamente. Então todos atentos aqui, a Gerdau, ela está numa queda de lucro, sofrendo aqui principalmente no Brasil, um pouco também nos Estados Unidos, então estes lucros mais baixos devem pressionar aqui um pouco os dividendos dela, né? A gente já vai ver o que a BTG espera. Temos aqui a Uzi Minas, né, que é uma loucura aqui, teve um quarto trimestre forte, mas deve novamente ter alguma dificuldade nesse primeiro trimestre. Na verdade, a Ferbasa teve um forte resultado no lucro por conta de não recorrentes no quarto trimestre. Ela deve anunciar os dividendos neste mês 4, acredito, tá? Assim como foi no ano passado. E nós temos a Ferbasa também com uma queda considerável nos lucros aqui por conta, né, da queda das commodities. O ferro silício, o ferro cromo vem caindo, então a empresa vem aqui sofrendo também junto com as commodities. Quem é membro do canal tem vídeos detalhados trimestralmente aqui da Ferbasa no mínimo, tá? É uma empresa muito bacana, eu tenho ela, inclusive acaba sendo um complemento bacana para a Vale, né? Para não ter, já tem uma posição muito grande na Vale, aí eu vou lá. Se eu tivesse uma Gerdau, eu estaria muito exposto ao aço de modo geral, né? Então a Ferbasa acaba trazendo essa diversificação, mesmo que tenha ali uma dinâmica que acaba muitas vezes seguindo próximo ali ao minério de ferro, não é igual, tá? Não é aço normal aqui, como o da Gerdau. Então é uma diferenciação, né? E o dividendo, na minha opinião, não deve ficar tão longe ali do que foi o ano passado os dividendos. Lembrando que não foi aqueles 8%, tá zoado por conta do desdobramento. Então vamos aqui às expectativas da BTG para CSNA, Gerdau e Uzi Minas. Não temos aqui a Ferbasa, porque ela não é coberta aqui pela BTG. Então, falando aqui em termos de EBITDA, que é a linha mais importante para a gente ver, temos uma expectativa de queda de 44% em relação ao primeiro trimestre na CSNA, de 40% aqui na Gerdau, de 58% aqui na Uzi Minas. Então todas as empresas vão ter uma forte queda em relação ao mesmo período do ano passado por conta da dinâmica, né, do setor nesse momento. Em relação ao trimestre anterior, a gente vê uma recuperação aqui, segundo a expectativa da BTG, né, um EBITDA subindo 25,6% na Gerdau, subindo 57,3% aqui na Uzi Minas, tá? E aí nós temos aqui a CSNA sofrendo, a única que vai sofrer aqui das três, porque ela teve também um trimestre muito forte ali, o quarto trimestre, né? E em relação ao lucro, a gente vê aqui que ainda deve dar prejuízo a CSNA e também a Uzi Minas, mesmo com essa forte recuperação, caindo aqui do lucro que ela teve no trimestre anterior, né? E aí nós temos a Gerdau, que deve ter um salto aqui significativo no lucro, um lucro bastante bacana, inclusive, né? Segundo aqui a BTG. Vamos ver se a Gerdau realmente consegue esse lucro todo. Mas ainda assim, nós vemos aqui que o lucro dela no primeiro trimestre de 2023 foi de 3,2 bilhões. Então também é uma forte queda. Todas as empresas estão passando por uma dificuldade. Só que o que nós estamos começando a ver nas siderúrgicas é uma recuperação em relação ao quarto trimestre, que pareceu ser ali o fundo do poço, com o aço na China aqui invadindo geral o Brasil, né?
Eu tenho esquecido de pedir para vocês o like e a inscrição no canal, então se inscreva e deixa o like, é importante. E não se esqueça de conhecer meu curso de opções, provavelmente é o único que a gente tem tanta essa pegada aqui de buy and hold, né? Várias estratégias que eu mostro para vocês ali que eu utilizo no dia a dia. Link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Um abraço e até o próximo. Valeu!